O reinado de Acasias é o tema da nossa lição e nós vamos falar um pouco também de algo mais assim. Anteriormente, a aula anterior nós falamos sobre outro personagem, outro texto que está baseado em 1 Reis capítulo 18. Então nós vamos voltar um pouquinho, que é Elias e os profetas de Baal. Significa que nós falamos sobre Acabe, nós agora vamos falar do filho de Acabe. O que significa isso? O reinado de Acasias. O texto áureo está baseado em Salmos capítulo 7, verso 9, a verdade prática também em classe. Mas vamos falar um pouquinho de 1 Reis e 2 Reis. O que é isso? 2 Reis continua do ponto de 1 Reis, que 1 Reis termina. Então nós vamos falar sobre Acasias, que está em 2 Reis, certo? Exatamente, a nação de Israel, grandiosa, foi dividida exatamente no final do livro de 1 Reis, certo? As nações, porque o povo rebelou contra Deus, não adorava mais Deus, esqueceu. O livro começa com Elias, um profeta de Deus, sendo levado ao céu, e termina com o povo de Israel, sendo levado ao cativeiro. Ou seja, no final de 2 Reis, nós vamos ver que o povo, por ter esquecido Deus, eles são levados cativos. Nós vamos ver no andar da lição vários pontos. Por exemplo, 1 Reis, o templo foi edificado. Logo no começo nós vamos ver que o templo ele foi construído por Salomão. No final de 2 Reis, nós vamos ver o quê? Que o templo foi profanado e destruído. Então tudo isso nos faz ter uma visão do que nós estamos estudando. Então, para nós estudarmos e termos uma visão a respeito do que nós estamos falando, que é desde Davi até o último rei, os cativeiros, nós vamos ter que englobar 4 livros, que é 1ª e 2 Reis, 1ª e 2 Crônicas. Nós vamos ter que fazer um encaixe nele. Se nós quisermos entender a mensagem de Deus através desses reis, desses profetas, nós temos que colocar os fatos aonde Deus agiu e colocar esses 4 livros e encaixar os feitos deles, para que nós venhamos entender a mensagem que Deus nos manda, nos quer ensinar. Vemos aqui também que Acasias, buscando um Deus de um povo que é chamado Moabita. Quem eram os Moabitas? Nós já falamos nas aulas passadas, que os Moabitas é a união entre Ló e sua filha mais velha. Então, se você for lá em Gênesis, aonde fala a história de Ló saindo de Sodoma e Gomorra, você vai ver que ele teve uma relação com a sua filha, e logo seu primeiro filho, ela deu o nome de Moabe, né? Então, quer dizer, nós vamos ver que existiu passo a passo, e nós vamos ver também que o povo, depois de ser cativo lá, saindo do Egito, eles vão passar pela terra e os moabitas não deixam. Vai lá, engana o povo engana o líder lá, que na época lá era Josué, e não deixa o povo passar para dentro da terra prometida. Quem são esses? São os moabitas que vão lá, e aí Deus faz uma ordenança ao povo que não destruísse este povo moabita. Então nós temos que andar pela Bíblia, por esses 4 livros, para poder entender. Nós vamos ver aqui na lição também algo muito interessante que a gente pode confundir. O que é? Baal é um deus, Baal Zebub é outro deus. Nós vamos ver que Baal Zebub, ele é um deus que no meio dos filisteus, no meio deste povo Moabe, quem era ele? Era um deus que se identificava com a profecia, ou seja, ele cuidava especificamente de atos proféticos, ou seja, aqueles profetas que Acasias mandou que os seus soldados fossem consultar a este Deus, significa o quê? O que ele vai falar a respeito da minha doença? Vou sarar, vou sair dessa cama ou não?
E aí Elias vem e diz, indaga os soldados lá, o capitão, e fala assim: por que vai consultar Baal-zebub, sendo que há Deus em Israel? Não há Deus em Israel para que vocês vá consultar Baal-zebub? Então existe este fato, a gente tem que saber quem é quem para que nós saibamos do que nós estamos falando. Então aqui na lição, o texto áureo está em Salmos capítulo 7, verso 9, que diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então Deus faz prova da nossa mente. Então hoje aqui, para começar a aula, como nós estamos falando da idolatria de Acasias, eu queria perguntar aos irmãos uma pergunta, algo bem assim, para que nós nos familiarize e tenhamos a liberdade, quem tiver pergunta, de perguntar. Eu vou começar com uma pergunta. Irmãos, como nós estamos falando de idolatria, nós vamos ver aqui que Acasias é filho de Josabel. Josabel também tem a ver com isso aqui, ó, a Babilônia de Apocalipse. Josabel tem a ver com o Monte Carmelo. Por que Elias foi exatamente no Monte Carmelo e desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo? Por que exatamente no Monte Carmelo, Babilônia e Roma? Por que eu escrevi isso aqui? É para que nós, os crentes, nós tenhamos uma visão ampla do perigo que nós estamos correndo, e a humanidade também está correndo, e nós muitas vezes estamos exagerando dentro da igreja, estando em um ponto de interrogação e muitas das vezes no ponto de afirmação: estamos salvos? Se hoje acontecesse o arrebatamento da igreja, existe uma pergunta a se fazer aqui, se já que estamos tratando de idolatria, estamos salvos? Amém? Estamos salvos? E se acontecer o arrebatamento hoje e você ficasse na tribulação, haveria alguma chance para você ser salvo? Repetindo a pergunta: acontecendo o arrebatamento hoje, a igreja subiu com Cristo e se encontrou, você que ficou, há alguma chance para você ser salvo? Os irmãos já pararam para pensar nessa pergunta? Se o arrebatamento aconteceu hoje, a igreja subiu, eu fiquei, terei alguma chance na tribulação de ser salvo? Essa é uma pergunta, irmãos, que envolve, já que estamos tendo lições bíblicas para que a nossa edificação venha a nos ensinar como que a nossa vida está. Veja bem, a verdade prática diz assim, ó: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar, a exortar, segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça e credo. Você já se colocou nesse parâmetro? Se você ficar, há alguma outra chance para você ser salvo? Então, até o final da lição, nós vamos indagar isso e vamos fazer essa pergunta. Na lição 2 Reis, capítulo 1, verso de 1 a 8, está escrito assim: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas os anjos do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama o que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros
voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há? Que voltastes? E eles lhes disseram: um homem nos saiu e encontrou e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerá mais, sem falta morrerás. Decreto a vida de Acasias, irmãos. Decreto. E assim nós vemos aqui nessa leitura que a pergunta que eu acabei de fazer: existe um decreto, irmãos, para a igreja. Existe um decreto: ou você sobe ou você fica. Você sobe ou você fica. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Pelo texto aqui nós vamos ver que esses mensageiros de Acasias não conheciam Elias. Eles já não conheciam Elias. Porque se eles conhecessem Elias, já de cara Elias, eles já iam falar: ó, Elias nos encontrou. Aqui o texto deixa claro que eles não conheciam Elias. E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de cinto de couro. Então disse ele, olha só, a mente do rei já falou assim: é Elias o tisbita. Você vê? Então significa que ele, o rei, conhecia a Elias. Por quê? O próprio Elias enfrentou quem? O seu pai Acabe. Profetizou a morte de sua mãe, profetizou a morte de seu pai. E tornou o rei a enviar outro capitão. Olha só, já passou. O rei enviou 2, desceu fogo do céu, matou os 2 capitães, e agora vem. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Veja bem que Elias estava atento à voz do anjo. Aqueles soldados, aqueles capitães, não podiam ver o anjo, mas Elias o ouvia. Ali no texto atrás, sobe a encontrar os mensageiros de Acasias, que estão indo o quê? Consultar Baal-zebube. Aqui o anjo está dizendo o quê? O que o anjo diz? Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este. Elias, em nenhuma das duas aqui falas, ele consulta ou ele questiona o anjo: ó, eu vou descer, eu vou morrer, o homem está querendo me matar. Então quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, eu aconselho nem questionar, porque Deus vai mandar uma confirmação para você daquilo que Deus quer na sua vida. E aí disse assim: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros. Olha só, Elias diz a Acasias, não é um anjo. Antes o anjo falou a Acasias, e o anjo falou a Elias, e a Elias transmitiu. Aqui de novo, o anjo fala com Elias, e Elias fala com o rei. O Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme as palavras do Senhor, que Elias falara a Jorão, e Jorão começou a reinar no seu lugar. No ano segundo Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Então nós vemos aí que um rei estava reinando sobre Jerusalém,
e um rei estava reinando sobre 10 tribos do norte, que significa Samaria, em Samaria. Então nós vemos aqui algumas coisas. Nós temos 3 pontos: a idolatria e a infidelidade de Acasias nessa lição. O outro ponto é a coragem de Elias, que nos servem, irmãos, como exemplo, e as consequências dos atos de Acasias. Então, como nós não temos muito tempo, eu vou bem assim resumindo a lição para os irmãos. Então nós vemos aqui que os 2 livros de Reis, aonde começa bem o primeiro livro com a edificação do templo, o segundo livro termina com a destruição do templo. Nós vemos aqui nesse personagem de Elias também algo semelhante a Moisés, irmãos. Como que Moisés se vestia, aonde Moisés foi. Então nós vemos que Deus coloca os seus pilares. No mesmo deserto que Moisés andou, Elias também andou. Nós vemos que Moisés esteve no Sinai, Elias também esteve lá. Nós vemos que Moisés usava túnicas e um cinto, Elias também usava roupas de pelo de cabra e um cinto. Então nós vemos 2 personagens muito importantes. Outra coisa, Moisés mesmo tendo Arão junto consigo, sua irmã, nós vemos que Moisés estava sozinho no meio de um povo que não estava mais crendo que era Deus quem o tinha tirado do meio do povo do Egito. Nós vemos aqui Elias na mesma situação. Qual era? Um povo infiel, idólatra, tinha sido o quê? Enganado pelos profetas que Jezabel tinha colocado ali no meio daquele povo. Nós vamos ver a seguinte coisa, que Acasias, ele foi ensinado pelos seus pais. Então nós vemos que nós precisamos de ensinamento dentro da igreja, mas quando o ensinamento chega, sabe o que acontece com várias pessoas dentro da igreja? Elas se tornam cansadas. Como essa pergunta hoje aqui: se acontecer o arrebatamento da igreja hoje, qual é a situação para aqueles que ficaram? Haverá salvação? Haverá salvação? Tópico 1, o reinado marcado pela idolatria. Vamos lá no 2. Acasias segue o passo de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. O que aconteceu nesse reinado? Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Imagina, irmãos, ele superou a maldade dos seus antecessores. Aí Deus envia Elias ali simplesmente para avisar, a mesma chance a Acasias que Deus deu para sua mãe, a mesma chance que Deus deu para o seu pai, para Jeroboão, Ele está dando para você. Irmãos, eu defino essa maldade de Acasias, de Acabe e de Jezabel, da mesma maneira que eu defino a igreja e as pessoas que vêm para a igreja. Por que eu trago algo lá do Antigo Testamento para a igreja dos nossos dias hoje? Qual é a única maneira que o ser humano pode demonstrar o seu amor a Deus? São 2 perguntas aqui hoje que nós precisamos responder. Qual é a única maneira? Nós enxergamos muitas, mas a Bíblia nos ensina uma. Qual é a única maneira do ser humano demonstrar o seu amor a Deus? E por este motivo é que muitos não subirão aos céus, não subirão no arrebatamento, porque estão dentro da igreja e não fazem isso. Continuando, a Bíblia diz assim: Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais,
que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Nós vemos aqui na síntese do tópico 1, os erros ou as más condutas cometidas por nossos antepassados não devem ser repetidos. Ou seja, nós precisamos, irmãos, aprender com os erros das outras pessoas. Você pode prestar atenção que o seu filho vai chegar e vai falar assim: não, mas se eu não errar eu não vou aprender. Isso está dentro da cabeça de muitas pessoas. É melhor, irmãos, você acatar o conselho sábio de alguém que já errou do que você cometer o erro. É melhor você aprender sem errar do que você aprender errando. Ah, se isso aconteceu, o erro, e você está me falando, então eu vou fazer de outra maneira, que talvez eu não erre. Você pode até errar, mas talvez você terá um acerto. Então as pessoas têm que acatar aquilo que a palavra de Deus diz, os conselhos dos sábios, como a palavra de Deus mesmo diz. Elias desafia a adoração a Baal. Nós vamos ver aqui a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com a palavra dura: porventura não há Deus em Israel para que irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Quem é Ecrom? Quem é Moabitas? Fica dentro do território dos filisteus, perto do Mar Morto. Então tudo isso, irmãos, são coisas que nós precisamos aprender para nós firmarmos a nossa fé nesse Deus, porque Ele não é um Deus de brincadeira. Nós estamos achando que vamos subir ao céu com facilidade. O anjo vai jogar a escada como um soldado joga do helicóptero para salvar alguém, e você vai subir nela, e o helicóptero vai sair com você voando. Não vai ser assim, não. A Bíblia, ela é clara da maneira com que Deus nos ensina. Não vai ser tão fácil como as pessoas estão achando que vai ser. Mesmo que haja pandemia, isso eu acredito 100% nisso, que esta pandemia é um teste para os crentes. Para a segunda pergunta, essa pandemia, ela está fazendo muito arraso em muitas igrejas. Então nós precisamos realmente meditar. A resposta de Elias aos soldados do rei: quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados de seus capitães. Na terceira, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida dos seus soldados, ajoelhando, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Qual foi a mensagem de ontem à noite do presbítero Dinho? Se você notar, se encaixa nesse pequeno texto. Ele foi e se ajoelhou temendo pela sua própria vida. No final da mensagem, o que o presbítero fala? Que nós precisamos estar pronto com as redes, o quê? Limpas, para que nós possamos enganjar as melhores bênçãos. Nós vamos ver que as redes têm que estar prontas, o barco tem que estar pronto, e olha só qual foi a ordem que Jesus deu a Pedro: vá com o seu barco nas águas profundas. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja que só quer ficar boiando por cima da água, e aí o resultado é que o peixe está no fundo, o melhor e o maior, e aí não quer se sacrificar. Então aí a pergunta: se aconteceu o arrebatamento hoje, para onde você vai? Qual é o resultado disso? Você fica ou você vai? Até o final da lição nós temos a resposta. Veja bem,
Vamos fazer um parâmetro aqui e você logo no final para responder, você vai ver que existe a resposta dentro da própria Bíblia e muitas vezes nós a ignoramos. Veja bem, vamos fazer um paralelo na vida de Acasias e na vida de Jó. Acasias teve a chance de se voltar a Deus. Existia ali um profeta falando dos erros de Acasias, dos erros do seu pai, dos erros da sua mãe. Veja bem, aqui nesse quadro eu coloquei Nimrod. Por que Nimrod, irmãos? Existe uma profecia para se cumprir por agora, por esses anos que está se findando aqui agora. Existe uma profecia bíblica que vai se cumprir. Por quê? Porque está na Bíblia e ela tem que se cumprir. E nós, os crentes, não estamos atentos a isso. Nimrod é o verdadeiro fundador da Babilônia. E por que eu coloquei Carmelo aqui, irmãos? Veja bem, aonde foi instituído, aonde estava o altar de Deus? Estava no Carmelo. Quando Elias chega lá e coloca aquelas 12 pedras, veja bem, há algo que os irmãos não se atentam na leitura. Irmão, abra sua Bíblia no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do verso 30. E nós vamos prestar atenção. Eu quero fazer essa pergunta aos irmãos. Nós vemos o fogo consumir a água, nós vemos o fogo, mas quantos dos irmãos prestam atenção em todas as coisas que foi consumida pelo fogo? Neste Monte Carmelo, por que é que foi exatamente colocado lá para que Deus pudesse se manifestar? Jezabel, neste exato lugar, Jezabel fundou a escola de profetas de Baal, irmãos. Exatamente onde estava colocado o altar de Deus. Lê para mim, irmão. 18:30, a partir do 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. E pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E os fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal. Até aí. Repete de novo. O fogo consumiu o holocausto. Que versículo que é, pastor? O anterior a esse que o irmão estava lendo. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras. A lenha. E ainda lambeu a água que estava no rio. Pedra. O que, vendo o povo, caiu sobre o seu rosto, disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal. Ok. Quantos de nós, quando lemos essa passagem, reparamos que a pedra também foi consumida? Todas as pedras foram consumidas no fogo de Deus, não sobraram mais. Veja bem, o holocausto foi consumido, a lenha foi consumida, as pedras foi consumida, a água foi consumida. Muitas vezes nós prestamos a atenção apenas no holocausto, na lenha, mas as pedras nós deixamos de fora. Por que no Monte Carmelo? Irmãos, no Monte Carmelo, Jezabel, ela instituiu algo muito interessante. Depois nós voltamos aqui em Jó. Nós voltamos ali no Monte Carmelo porque é um lugar muito importante, que até Acasias esteve lá. Acasias também esteve lá. Acabe estava lá, esteve nesse lugar. Jezabel colocou ali a escola dos profetas de Baal de Israel. Tinha que ser aonde Deus era desafiado. O seu altar foi colocado ali antes daquela escola de profetas. Aí vem quem? Jezabel, e institui uma escola de profetas no lugar de Deus. Por que Babilônia, irmãos? Por que Roma? Se nós formos andar mais um pouco para frente, nós vamos lá para Apocalipse e você vai ver que Babilônia, ela é dada como a cidade romana. Ou seja, quem está lá em Roma, existem duas instituições, governamentais e espirituais. Só que hoje aqui no Carmelo, quem está no lugar dessa Babilônia é Roma. Você sabe por quê? Porque Roma mandou, 300 anos depois de Cristo, alguns frades, padres, e fundou neste mesmo lugar um monasteiro, que está lá até hoje, e muitas vezes nós não sabemos. Este lugar aqui simboliza a Babilônia, da onde? Do Apocalipse. Deus precisa, não, Deus vai fazer com que isso desapareça, e isso continue. Não pode ter duas Babilônias, somente uma Babilônia pode existir. E nós vemos no caminhar dos estudos que existe um projeto de Deus, um plano de Deus. Então, por que Deus consumiu até as pedras? Porque Deus não divide o seu lugar com outro Deus, demonstrando que Deus tem poder em qualquer circunstância. Acasias teve aqui a sua chance. Como nós estávamos falando entre Jó e Acasias, Acasias teve a chance, porque Deus enviou a eles um profeta. Acabe, Elias. Jezabel, Elias. Acasias, Elias. Só que veja bem, se nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Você sabia que sobre nós, da igreja dos últimos dias, recai uma responsabilidade muito maior do que a igreja daqueles dias anteriores? Porque nós temos a palavra escrita, irmãos. Naqueles dias não tinha, Jó vivia, o que está escrito em Jó capítulo 1, verso 1? Pode ler, irmão? Por favor.
Aqueles irmãos não tinham em si a consciência dos fatos que iriam acontecer. Jó não tinha em si ninguém para dizer: ó, você vai perder os seus filhos, você vai perder os seus bens, você vai perder toda a sua riqueza, você vai ficar leproso. Hoje não, nós temos a palavra de Deus que diz assim: ó, você é pecador, você precisa do Espírito Santo, você precisa da salvação, você precisa ser instruído pela palavra de Deus, você precisa de um pastor para te admoestar no caminho que você deve andar. Aqueles irmãos da igreja primitiva não tinham a Bíblia como nós temos hoje, não tinha lições bíblicas como nós temos hoje para nos instruir. Por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha aí, a própria consciência de Jó, homem justo, fiel a Deus e que se desviava do mal. Então, irmãos, entre Acasias, ele não teve a mesma chance. Só que se nós formos ver, Jó está no mesmo parâmetro de Jacó, no mesmo parâmetro, ou seja, nos dias de Abraão, nos mesmos dias de Isaac. Nós vamos ver que Jó estava antes da lei. Só que quando a lei vem, a lei nos revela o que é o pecado. E hoje nós temos a palavra de Deus, então nós temos muito mais responsabilidade. Então veja, essa Babilônia ela vai sumir, mas essa Babilônia ela só vai sumir no final. Existe um projeto para Roma. Roma não é uma cidade portuária, mas vai se tornar uma cidade portuária. Essa Babilônia também hoje leva um nome, se chama Iraque. Ela também será exterminada por completo. Está na tua Bíblia, é somente você estudar. E por esses anos, esse nome Iraque será exterminado, porque é o final da Babilônia. Ela tem que sair. Não é porque mudou o nome Iraque que ainda a Babilônia sumiu. Por quê? Porque este império de Nimrod vai até o final. Então tem que se exterminar. É profecia. Profecia não se cumpre por metade, não, tem que se cumprir por inteiro. 3. O ministério de fogo de Elias. Olha só, agora nós fazemos a comparação entre Elias, o ministério de Elias e de Moisés. O ministério de fogo, Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, nós acabamos de ler, com os profetas de Baal, 1 Reis capítulo 18, verso 38. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou no fogo, que ele estava lá dentro da caverna. Embora a presença de Deus não estivesse no fogo, ou seja, como elemento, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu, como para consumir os soldados e os seus capitães. Então, nós temos 3 vezes no Carmelo, as 2 vezes com os capitães, e lá no Horebe. Certo? Estou errado? Estou certo. No Monte Horebe, as 2 vezes, no Monte Carmelo, primeira vez, no Monte Horebe que Deus encontra com ele lá, e as 2 vezes com o capitão, são 4, amém? Agora com Moisés, vamos fazer a conta. Quando ele se manifesta lá na sarça ardente, depois Moisés vai como? Andando, e o fogo os aquece pelo deserto, também, não é?
um ministério de fogo, não é? Exato? Por que o fogo? Só que com Moisés o fogo está constante. Moisés é dirigido pelo fogo. Então, tanto Moisés quanto Elias têm um ministério, tem o fogo presente. Então, nós vamos ver que Elias aqui, ele é reconhecido como também um ministério de fogo. Vamos ver. Quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os capitães. A síntese do tópico 2, servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Quantas pessoas, irmãos, não estão aí com diversidades e estão se afastando de Deus? São muitos. E que eles venham ser nossos exemplos para que nós não venhamos nos afastar de Deus. Como Acasias. Acasias é um exemplo para a igreja de hoje. Sabe, você já se perguntou quantas horas você passa no seu celular? Você sabe qual que era o celular de Paulo? Era quando ele pegava a caneta ou quando ele redigia as suas cartas para ela estar aqui mandando como se fosse um mero mandado dele lá do passado para você aqui no futuro. Você já se perguntou quantas horas você passa ou quantos minutos você passa no seu celular, no Facebook, olhando as postagens dos seus irmãos? Você já se parou para perguntar quantas horas você está assistindo o vídeo do YouTube? Irmãos, é algo sério. E nós viemos aqui falar a respeito de Acasias, a idolatria de Acasias. Será que nós, crentes e não crentes, estamos cometendo algum tipo de diferença, algo diferente de Acasias? É a idolatria de Acasias que levou ele à morte. É a idolatria de Acasias. A consulta a Baal Zebub. Vou morrer ou vou viver? Vou sarar ou vou continuar doente? Tópico 3, a doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo por consequência da sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Irmão, você crente ou não crente, você vai morrer. Você está sentenciado a essa morte. Certa vez eu escutei o nosso presbítero dizendo que ele não quer morrer. Presbítero Adilson. Isso está no íntimo de todo ser humano. Quando eu conversava com meu pai já não andava mais, estava só na cama. Ele dizia assim para mim: filho, eu não quero morrer. E ele já estava com 89 anos. Ele morreu com 94, se eu não estiver errado. Mas ele mesmo nessa idade, nenhum ser humano quer morrer. Mas infelizmente está determinado. Se você for arrebatado, então você está livre dessa sentença. Mas a mesma sentença aqui que Deus deu para Acasias, a da morte, ele deu para todo ser humano quando Adão pecou. Agora, qual é o melhor? Você morrer em Cristo ou morrer sem Cristo? Hoje eu postei um vídeo a respeito de evangelismo. Se os irmãos olharem nessa pesquisa, 72% dos japoneses entrevistados, eles dizem que se eles tivessem que escolher uma religião, eles escolheriam o cristianismo como religião. Por quê? Veja bem, a partir do ano em que o Japão perdeu a guerra, que o imperador disse: eu não sou Deus, os japoneses fizeram a seguinte pergunta: se ele, que é soberano sobre a nação, está dizendo
que não é Deus, e nós? A quem seguiremos? Então, irmãos, é uma nação que precisa ser ganha para Jesus. O que nós, igrejas, estamos fazendo? Será que nós, dentro da própria igreja, não estamos sendo idólatras? Será que nós, dentro da própria igreja, não estamos adorando coisas que nos afastam de Deus e tiram o nosso tempo? Veja bem, a minha mentalidade, a maneira de eu pensar, Deus deu a oportunidade ao homem de ter celular, bênção. Eu vejo o celular como uma bênção. Deus deu a oportunidade do homem construir um carro, bênção ao homem. O avião é uma bênção ao ser humano. Os navios são bênçãos ao ser humano. Você sabe por quê? Porque lá atrás, Deus disse assim, que o homem precisaria redimir o seu tempo. Porque se não fosse o carro e você tivesse que andar o seu tempo, você não teria ele. Deus deu tudo isso para que você remisse o seu tempo. Porque Deus sabia que nos finais dos tempos, os tempos seriam difíceis para as pessoas adorarem a Ele, ir à casa de Deus, louvar o seu nome. A Bíblia é bênção. Os livros que falam de Cristo é bênção. Mas hoje ninguém quer mais ler. Ninguém quer mais sentar em uma mesa e aprender a palavra de Deus. Então veja, será que você não está na mesma posição de Acasias? Determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Porventura o acidente ocorrido ao rei afetou a sua mobilidade, e a falta de medicina daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Vamos para o terceiro. As qualidades de Elias. Será que nós temos as qualidades de Elias, irmão? Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus de Israel, em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, a coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Síntese do tópico 3. Os pecados constantes e a falta de arrependimento. Irmão, o que tem de pessoas servindo ao Senhor, mas não tem isso, arrependimento em seu coração. A diferença entre Davi e Saul é que Davi, quando pecava, ele se arrependia dos seus pecados. Nos leva à morte física ou espiritual. Temos só mais 3 minutos. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. 2 Reis 1:9. Todavia seguiu em frente, cumprindo sua missão e honrou a Deus. 2 Reis 1:10. E agora eu volto à pergunta aos irmãos: se o arrebatamento acontecesse hoje e você ficar, você teria a chance de salvação?
Quem diz não? Palomino, quem mais diz não? Haveria salvação para o crente que ficar? Os crentes que estão dentro da igreja. Se o arrebatamento acontecesse hoje, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que é crente, batizado, toma a santa ceia, se o arrebatamento acontecesse hoje, você ainda teria alguma chance de salvação? Quantos dos irmãos diz não? Quantos dos irmãos não sabem? Quantos dos irmãos diz sim? Presbítero, abre aí para mim, por favor. Apocalipse 7,14. Depois, 7 capítulos depois também, nós temos outra. 14:7, para você ver como os versículos e capítulos são invertidos. Eu sei que essa aula é sobre Acasias, mas envolve algo que nos compete a refletir nisso, irmão. Pode ler. Só o 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Veja bem, irmãos, essa multidão não condiz, não é para os crentes. Nenhum crente após o arrebatamento da igreja terá alguma chance de salvação. A sua chance está dentro desse espaço de tempo até o arrebatamento. Por quê? A Bíblia diz a seguinte coisa, que Paulo, ensinando seus escritos, ele diz assim, que o julgamento de Deus começará pela sua própria casa. Então, irmãos, nós não podemos ter dúvidas. Segundo, qual foi a segunda pergunta? Qual é a única maneira de você demonstrar o seu amor a Deus? Que muitos crentes não sabem. Qual é a única maneira de você demonstrar o seu amor a Deus? Quem pode responder? Se obedecendo, pastor. 1. Creio no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Quem pode mais? Bueno, creyendo y llevando las buenas nuevas, evangelizando. Está dentro da resposta. Qual é a única maneira de você demonstrar o seu amor a Deus? Paulo fala isso em todas as suas cartas. Qual é a única maneira de você adorar a Deus? Você só vai conseguir enxergar, irmãos, a partir do momento em que você não estiver se importando com aquilo que está acontecendo com você, com tudo, seus problemas. A única maneira de você demonstrar o seu amor a Deus é louvando, adorando, ouvindo a palavra de Deus, é servir ao Senhor na igreja. É o único lugar onde você pode demonstrar o seu amor. Você fora da igreja, você não é corpo. Você fora da igreja, como muitos estão falando, eu posso estar fora da igreja e eu sou igreja. Não, irmãos. Infelizmente, se o arrebatamento acontecer hoje e você ficar, as suas chances, você crente, aquilo que o irmão leu ali, irmãos, existem pessoas lá na tribulação. O irmão ali é um estudioso do Apocalipse a respeito de escatologia. Ele pode dizer se eu estou errado. Essas pessoas, essa turma ali, são da tribulação, não condiz com os crentes. Não há chance, a nossa chance é antes do arrebatamento. E a única maneira de nós demonstrarmos o nosso amor para com Deus é em um único lugar, aqui na igreja, com os irmãos, com os crentes, ouvindo a palavra, louvando a Deus e ensinando a palavra, irmãos.
É isso que Acasias precisava entender, Acabe, Jezabel, eles precisavam se converter dos seus maus caminhos. Amém? Então aqui na conclusão nós terminamos, e aí tem um questionário abaixo, você que tem a sua revista, você pode responder ela, esses questionários. A semana que vem nós vamos estudar sobre Elias e o seu substituto que é Eliseu. Amém? Vocês não percam a próxima aula, que tudo está ligado. Para você entender a palavra de Deus, você tem que estudar ela. Amém?